A breve história da economia brasileira em 3 minutos. No começo, as atividades na terra de Veracruz se resumiam a escambos com a população indígena local. Os portugueses trocavam objetos de metal como facas, panelas e espelhos pelo pau-brasil extraído pelos nativos. Enfim, esse tipo de atividade não durou muito tempo, porque logo no ano de 1532, as primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas para o Brasil na expedição de Martim Afonso de Souza. Cultivada como monocultura em latifúndios e com mão de obra escrava traficada da África, em pouco tempo a cana dominou o Nordeste e se tornou a principal atividade econômica da colônia. Porém, como a produção de açúcar exigia um grande investimento inicial, os engenhos acabaram sendo instalados no Brasil em parceria com a Holanda. E por isso apenas os holandeses podiam realizar as etapas finais do refino do açúcar e transportar o bagulho. E vender o bagulho. Conforme a colônia foi crescendo, o interior foi sendo ocupado. E assim foram sendo descobertas regiões ricas em minérios como ouro, prata e ferro. Rolou uns diamantes também. A mineração deixou um legado muito importante. As regiões das Minas Gerais e da Baixada Santista foram desenvolvidas, o centro econômico foi deslocado para a região sudeste e técnicas de prospecção, produção de metais e até mesmo um esboço de metalurgia foram trazidas para o Brasil. Isso tudo foi crucial para o início da industrialização brasileira. Mas falando de industrialização, vamos ao ciclo econômico em que o bicho realmente começou a pegar. A cultura do café começou a ganhar força na Baixada Fluminense, se expandindo pelo Vale do Paraíba. Só que no começo, durante o plantio, não era adotada a técnica de curva de nível, o que causou a lavagem do solo da região e, consequentemente, sua inutilização. Por causa disso, o cultivo do café foi gradativamente se deslocando para o oeste paulista, onde acabou encontrando solo fértil e plano, a famosa terra roxa. E isso permitiu que a produção ganhasse muito mais escala. Também vale a pena lembrar que essa foi bem a época da primeira e da segunda revolução industrial. Máquinas a vapor, carvão, produção em larga escala, indústrias, jornadas de trabalho brutais. E o café acabou entrando nessa história como uma espécie de combustível humano. Aliás, até hoje é assim, né? A acumulação de capital decorrente dessa atividade financiou a formação de grandes centros urbanos, bancos, ferrovias, portos e até mesmo pequenas indústrias. E o que o café foi pro sudeste, a borracha foi pro norte. Com a invenção das máquinas, principalmente do carro, surgiu também a demanda por borracha. E a Amazônia tá cheia de látex. Por causa dessa atividade, floresceram cidades como Manaus e Belém que passaram a conter as melhores infraestruturas urbanas do país. Só que tudo isso meio que deu uma melada depois que começaram a desenvolver fazendas de seringais na Malásia. Um tempo se passou, teve a crise de 1929, teve o nacional desenvolvimentismo, teve Brasília, teve milagre econômico. E hoje a gente vive na época da agroindústria. Algumas coisas continuam parecidas. Rola aquele lance de monocultura em latifúndio, ainda é voltado para mercado externo e a mão de obra é mal paga. Mas hoje a agropecuária é responsável pelo desenvolvimento de um gigantesco parque fabril de produção de insumos e derivados. E olha que são atividades que exigem um alto nível de mecanização e um grande progresso no setor da biotecnologia. E essa foi a breve história da economia brasileira em tipo 3 minutos.